não fiz essa assertiva. Então, um momentinho. O que Deus faz? O que Deus deseja para o homem? Deus deseja que o homem viva feliz mesmo no meio de adversidades e de erros e de pecados. Esse é o desejo do propósito de Deus. Agora, existe a vontade absoluta de Deus e a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio, o direito dele fazer escolhas. Deus não quer que ninguém o siga obrigatório. Então, a vontade permissiva de Deus permite com que você, o Mitre, o Parada, o Joemi, eu e qualquer outro ser humano, eu possa escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Estar em controle não é interferir no processo o tempo todo. Estar em controle é interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas Deus permite eu escrever a história. Livre-arbítrio. Pastor, como é que a sua igreja vê todos esses 2000 anos de teologia no mundo católico, com grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino? Vocês desprezam tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não, é um desperdício terrível. Não, ao contrário, porque todos eles tiveram relação com a Bíblia. Mas o que é Santo Agostinho para o senhor? Um homem que fez um trabalho fantástico, os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja. Quando você fala desses 2000 anos da história da igreja, nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, foi maltratada, foi massacrada. O cara, para ser cristão, tinha que ter convicção de fé. Depois, Constantino, no século IV, assumiu o trono, era cristão, fez o cristianismo, a religião do império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo. Foi aí. Depois, um outro imperador, Graciano, no ano 378, que era também, naquela época, o imperador era o sumo pontífice da religião babilônica. Ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo em Roma e, ao mesmo tempo, o cara foi chefe de uma religião apóstata e, ao mesmo tempo, chefe da igreja cristã. De lá para cá, meu amigo, bagunçaram. E, para mim, aí começa a igreja católica a se desvirtuar daqueles princípios do evangelho que estão na Bíblia Sagrada. E aí você vai vendo a história de concílios e o que a igreja católica introduz nas suas normas de regra e doutrina. Muito bem, pastor. A principal divergência, uma das grandes divergências entre a igreja católica e as pentecostais está na veneração aos santos e mártires. Vamos ver agora um vídeo que detalha essa e outras diferenças. Diferentemente da Igreja Católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo por meio de sinais como curas divinas, profecias, visões, o exorcismo e o fim do mundo. Embora existam outras divergências com a Igreja Católica, a principal está relacionada à veneração a santos e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria, prática condenada pela Bíblia. O auge da discórdia aconteceu em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em um programa de TV. A cena causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Parado. Pastor Silas Malafaia, o senhor mencionou o diabo numa das suas respostas. Como que para o evangélico se personifica o diabo? Ele tem cara, a pessoa quando morre realmente corre o risco de ir para o inferno, e como seria o inferno? Bem, o diabo não é a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera angelical. Ele se rebelou contra Deus, é o que a Bíblia me ensina, e Deus então o destituiu da sua glória e da sua função. Ele se torna Satanás, que significa adversário. Ele se torna maligno, que significa aquele cuja essência do caráter é mal. Então, o diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como um ser real, um ser que trabalha e que tem um verdadeiro reino. Ele era um príncipe, ele possui principados e potestades, o que a Bíblia diz isso. Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 2, pode ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quem tem a Bíblia vai ver o que a Bíblia declara sobre o diabo. A Bíblia também é interessante, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu.
se você pegar os evangelhos, porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação. Então ele sobressai na sua mensagem, se você pegar as passagens bíblicas onde Jesus fala sobre o céu e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase para o perigo do homem, da desobediência, né? Porque o que é pecado? Pecado é transgredir a norma de Deus. Pecado é se desviar do propósito de Deus. Então a Bíblia fala em condenação? Sim, fala. A Bíblia fala em diabo? Sim. Fala em inferno? Sim. Mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição de pecador. O amor se confunde, o amor de Deus para resgatar o homem, ele se confunde com essas sessões de exorcismo que a gente vê de forma tão... Não gostaria de qualificar como rudimentar, mas uma sessão forte que a gente de vez em quando vê, que os evangélicos creem nessa tirada do espírito do mal do corpo de uma pessoa. Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência é que pode aquilatar o mal e depois o alívio e a bênção. Nós vamos conjecturar aqui, fazer conjecturas sobre tudo que se pensar. Se eu disser que tem gente vendo o diabo onde não tem diabo, isso também é uma verdade. Se eu disser aqui que é outra verdade, eu não vim esconder nada. Que alguns não entendem o que significa uma doença mental, uma esquizofrenia, um surto psicótico, e pode confundir até pela falta de experiência. Mas o senhor considera Agora, que isso não é uma questão patológica, e sim é uma só intervenção... patológica, não. É uma intervenção superior, uma força do mal. Eu, como tenho formação nessa área, uma pessoa que tem surtos psicóticos, uma pessoa esquizofrênica, tratamentos para se controlar. Você não apaga, você não zera. O cara tem que tomar remédios controlados, a vida toda ele vai ser acompanhado por isso. Uma pessoa que tem um espírito maligno, quando ele é repreendido, acabou aquilo. Nunca mais aquela pessoa vai fazer o que fazia. Nunca mais ela vai ter aqueles acessos de loucura. Essa é a verdade, a realidade. Mas, pastor, o senhor como psicólogo, o senhor tem elementos para constatar o que é doença e o que é possessão maligna? É lógico, você vai saber o que é doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença. Primeiro sinal é que uma possessão demoníaca, o camarada fica livre. E uma doença, ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo. Como qualquer outra doença, até uma doença mental. A diferença básica é essa. A pessoa volta ao seu estado normal e aí ele vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiser acompanhar uma pessoa que depois que tem toda essa questão de demônio ser retirado do corpo, como é que essa pessoa... E Jesus fez isso com um homem. Um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que no cadeias não prendiam ele. Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem em perfeito juízo. Pastor, mas não há comprovação científica para isso que o senhor está dizendo. Não há comprovação científica porque a ciência não quer acompanhar a pessoa. O que a ciência tem que fazer? O método da ciência é a observação. O método da ciência é o experimento. Então, se você pega uma pessoa que na sua historicidade era violenta, saía do normal, agredia todo mundo, gritava, urrava e tal, durante 10, 12 anos. Depois esse cara vai numa igreja, aquilo é repreendido, e 10, 12 anos para frente ele não tem mais, o que é a ciência? A ciência tem que observar isso e dizer, é uma verdade. É que a história é o seguinte, há choques entre a questão, porque também ninguém quer perder o monopólio. A ciência também não quer perder o monopólio do controle. E aquilo que ela não entende, ela não entende. A ciência não entende tudo. Pastor, mas então o senhor está colocando que ciência e religião tem muita comum. Sistemas semelhantes. Não, tem muitas coisas comuns. Tem muitas coisas comuns. Por exemplo, verdades científicas da Bíblia. O que é ciência? Verdades hoje que amanhã não são mais verdades na ciência. Verdades científicas da Bíblia que nunca foram derrubadas. Nunca derrubaram. Verdade da razão, verdade da fé. Esse embate é permanente. Vamos ter. Agora, o que a gente também aprende é que para quem
não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Nós vamos fazer agora a nossa